Vamos falar agora um pouquinho sobre uma outra atitude fundamental para a filosofia, que é a atitude de suspensão do juízo. Você já exercitou isso? Você em algum momento já colocou em xeque, já suspendeu o juízo em relação a uma preconcepção que você tem de algo, ao senso comum, ou até algo que aparentemente é bem fundamentado, é bem como que eu posso dizer, é bem estabelecido na sua cabeça, já chegou a questionar ou suspender o juízo sobre isso. Então, é uma condição importante para começar a duvidar de maneira filosófica. É fundamental o susjuízo. Assim se denomina a interrupção temporária do fluxo de ideias prontas que uma pessoa possui sobre um determinado assunto. É uma espécie de duvidar das próprias crenças. Por exemplo, você tem um juízo, aquele sujeito, aquele indivíduo, ele é mau. Aí você pende o juízo. O que é ser mal? Como ele é? E assim por diante. A gente vai desenvolvendo, a suspensão do juízo. É como aquela que, não sei se vocês já viram, aquela obra do René Magritte, não sei como se pronuncia, A Traição das Imagens. Então a obra de Magritte é um convite constante à dúvida e à reflexão. Ceci n'est pas o pape. Isso não é um cachimbo. Tem a imagem de um cachimbo, mas dizendo que isso não é um cachimbo. Cachimbo é um nome que a gente dá para aquele objeto. E aquele objeto não é um objeto em si, é uma representação de um outro objeto. Então nós temos 3 níveis de distanciamento da coisa da qual se trata, da qual se refere. É um convite constante à dúvida, à reflexão sobre as palavras e as representações que a gente faz das coisas mais do dia a dia. Então a frase escrita em francês nesse quadro significa isso não é um cachimbo. O que o autor pode estar querendo dizer com isso? Por que ele chama a nossa atenção? Então, para que serve suspender temporariamente? O que a gente suspende ou deve suspender filosoficamente? Não julgar. O que acontece muito no mundo hoje em dia. Eu vejo muito, principalmente no campo político. A gente está vendo aí o Bolsonaro e muita gente era contra a esquerda em especial, achando que o Bolsonaro, ao assumir o governo, ele seria alguém que iria destruir todos os direitos conquistados pelos trabalhadores, ele ia promover perseguição às minorias, às mulheres, aos homossexuais, aos negros. Isso, e a gente deve suspender. Será que é isso? Ou até a direita bolsonarista que votou nele, confiando que ele seria um sujeito honesto, e agora parece que já não é tão honesto assim, a partir do que a gente tem descoberto aí, em relação à pessoa e à família dele. Então, eles não suspendem o juízo, não duvidam, não dão questionamento, acreditam piamente e acaba criando uma espécie de binarismo ou de maniqueísmo, de um lado está o bem, de outro o mal, a esquerda é bem, enquanto a direita representa o mal para a esquerda, já a direita acha que ela é o bem e a esquerda. Então a gente tem que escapar desses limites impostos pelos preconceitos que a gente vai criando e vai muitas vezes amalgamando as nossas concepções. Muitas vezes, esses preconceitos vêm de fora, são transmitidos por outros. A gente tem ideólogos aí, tanto na direita quanto na esquerda. E você vai confiar plenamente em tudo aquilo que o seu ideólogo diz, Então é permitir que outras percepções, outras reflexões possam surgir na sua mente. Então, novamente, aqui é uma disposição para escutar. Revela-se muito todos os lados. Eu tenho feito esse exercício desde 2015, de colocar em xeque todas as minhas preconcepções. Durante um bom tempo, quando eu comecei a estudar, a buscar conhecimento, eu comecei por via da direita, uma direita conservadora, religiosa. Eu havia me convertido para a Igreja Católica e participar de um movimento um tanto quanto conservador, um tanto quanto fundamentalista, da renovação carismática. E aí, quando eu entrei para o seminário, isso acabou me levando ao seminário, estudando para ser padre. Quando entrei para o seminário, eu comecei a questionar. Estudando filosofia, todas as minhas concepções, e acabei migrando, virando à esquerda. E agora, depois das eleições de 2014, as minhas crenças, as minhas certezas foram começando a demolir, foram começando a esfarinhar. E desde então eu resolvi não mais assumir nenhum lado. E sempre questionar, será que esse lado que eu estou defendendo, o que eu acredito ser o certo, é o certo de fato? Então isso é muito importante, a disposição de escutar, novamente aqui a disposição para escutar revela-se muito importante, pois é somente dessa forma que a gente se abre à possibilidade
de antecedentes ou de conhecimentos fundamentais sobre o assunto que a gente está investigando, querendo conhecer, querendo saber. Então, somente depois de cumprir esses passos é que a gente pode voltar a formular um juízo consistente, isto é, a nossa opinião a respeito do tema investigado, agora de maneira mais estruturada e justificada, de um argumento lógico mais consistente. Então, a dúvida filosófica não é, portanto, não é uma dúvida por duvidar. Não é uma dúvida só porque você não tem nada para fazer, não é porque você é um revoltado sem causa, não é uma especulação vazia ou fútil, nem constitui uma prática meramente destrutiva. Temos hoje algumas correntes pós-modernas que pregam o vismo, mas acabam também passando bem errada do pós-modernismo e nessa concepção desconstrutivista inicial do Derrida, porque ao querer desconstruir, ele quer desmontar esses preconceitos, essas instruções culturais que nós fomos tomando para nós como se fossem naturais, como se fossem essenciais, como se sem elas a gente não pudesse viver ou enxergar o mundo. Então, não é um questionamento por questionar, não é uma chatice de quem não tem o que fazer, apesar de modo geral, costumam ser chatos porque eles questionam, levando ao questionamento. Eles não trazem certezas absolutas, eles não trazem verdades. O verdadeiro filósofo é aquele que traz questionamentos, que te põe para pensar, não aquele que te traz doutrinas e dogmas, verdades prontas. Né? O filósofo não é um espírito de porco, um sujeito que questiona por questionar. A pessoa que pratica que a prática visa se articular racionalmente, no sentido de construir uma explicação sólida e bem fundamentada, um conhecimento claro e confiável sobre o tema que é objeto da sua preocupação. Então é isso aí. Procure ter o juízo em vez de julgar, em vez de já ter preconcepções. Né? É fundamental isso. E se você for construir alguma concepção, construa ela através do raciocínio, do pensamento, uma reflexão que vai até a raiz, o germe, até o talo dos problemas. E seja também uma reflexão lógica, estruturada, sistemática. E assim você vai construindo os seus argumentos e vai conseguindo debater até melhor. Ok? Então essa é a mensagem.